Todos estão ouvindo bem? Então tá bom. Eu vou pedir a você que curve a sua cabeça. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que venha o entendimento sobre a palavra que vai ser ministrada. Hoje eu não devo me estender muito. Acredito que umas 3h30. Quando tem visita na igreja, principalmente, não é? Mas é porque nós vamos ter o coral hoje também, uma apresentação do coral e vai ficar meio apertado o horário. Então, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender o que nós vamos ouvir. E eu vou pedir aos pais que conversem com as crianças para que nós todos possamos chegar a um bom termo, amém? Durante a ministração. Hoje nós não vamos liberar as crianças para a sala, porque eu queria que nós todos ficássemos juntos nessa data que nós estamos comemorando o nosso ano. Amém? Nós não celebramos Natal. Estamos comemorando o nosso ano como igreja. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, querido, Pai amado, nós, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo ministre hoje aos nossos corações, de uma maneira clara, simples e profunda, mas que a Sua mensagem fique cravada em nós, pelo poder do Espírito Santo. Senhor, eu repreendo toda ação do diabo neste momento. Todo espírito de inquietação e perturbação, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Que os teus anjos, Senhor, acampem-se neste lugar, como creio que já estão, para defender a ministração que vem do trono do Senhor. Que todo pensamento que tire o foco seja levado cativo agora. Que a partir de agora, toda a nossa atenção seja para Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Isso para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, hoje eu tenho algo para compartilhar com vocês, que é sobre um assunto extremamente importante. Estamos sendo chamados pelo Senhor para uma reflexão profundamente espiritual nessa noite. Nós estamos gravando já essa mensagem? Obrigado. O tema é o relacionamento do homem com Deus e com outros deuses. O homem sempre buscou relacionamento com o invisível, com o místico, com o imponderável e tudo que se relaciona com a sua criação, com a sua existência e com a vida após a morte. Quando você analisa a história da humanidade, você percebe que todas as civilizações, povos, se envolveram de alguma maneira com uma busca por entender qual é o propósito da vida humana, qual é o propósito deste planeta, qual é o propósito de estarmos aqui, de maneira que é muito claro na história da humanidade e na história bíblica e na antiguidade bíblica e até os dias de hoje, que o homem busca... Tem algo aqui? É um retorno aí para mim? Que o homem busca... Acho que não vai dar certo, não. Que o homem busca... Vai regulando o som aí, tá?
se ficar muito alta e vocês abaixam aí, mas tira esse negócio de perto de mim. Que o homem busca esse contato, que o homem busca esse relacionamento, que o homem busca conversar, que o homem busca se relacionar com um Deus. E outros propósitos também estão envolvidos nisso. Alguns buscam entender sobre salvação. Outros buscam entender sobre evolução. Outros buscam entender sobre iluminação interior, poder. Os motivos, os objetivos são os mais variados. A verdade é que Deus deixou escrito na palavra e na história da humanidade que o homem busca um Deus para si. E mesmo o ateu tem um Deus, que é ele próprio. Porque eu creio isso, eu não creio isso, eu penso assim, eu acho isso, eu decido isso. Então o Deus do ateu é ele próprio. Então importa para nós começarmos este momento entendendo que toda criatura humana vai buscar um Deus para si. Diga amém se você está entendendo. Amém. Muito bem. Então, todo homem, toda mulher vai buscar um Deus para si. Em todas as civilizações, isso é visto e comprovado. Na história da Bíblia, isso é visto e comprovado. O homem quer uma ligação efetiva com o ser, ou um ser, ou mais seres divinos. E eles podem ser desconhecidos, podem ser supremos ou não, porque na verdade o homem não tem muita capacidade de conhecer sobre deuses e sobre Deus. Quando eu falo deuses, eu estou usando uma linguagem bíblica, porque Deus se comunica com o homem quando o homem pensa que há outros deuses, mas só há um Deus. Não existem outros deuses. Mas Deus inscreveu na sua palavra o termo deuses para poder se comunicar com o homem, para fazê-lo entender que deuses são coisas inventadas. Mas só há um Deus, o Deus criador do céu e da terra e de tudo que nele há. O que existe no invisível? Existe o nosso Deus triuno, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existem os anjos, demônios, que são anjos que perderam a glória de Deus. Mas não existem deuses. Mas o homem não sabe disso. O homem caído, o filho de Adão, não sabe que não existem deuses. E esse é um problema sério. E hoje eu quero levar você a entender uma questão muito importante, que é realmente ajudar você a entender quem é o seu Deus. A verdade é que o homem busca Deus para si, pois o corte no relacionamento que foi feito lá no Éden por causa do pecado. Lembra-se que quando Adão e Eva caíram, Deus os expulsou do paraíso. Amém? Esse corte no relacionamento deixou o homem desconectado. Como se ele tivesse um cabo solto que precisa se ligar a Deus. Mas o homem caído, o homem que não conhece ainda o Espírito Santo, o homem que não foi preenchido com o Espírito Santo, o homem que não conhece Jesus, o homem que não se arrependeu dos seus pecados, e costumeiramente se arrepende dos seus pecados, ele não tem condição de discernir isso. Ele quer um Deus. Mas por que ele procura esse Deus? Porque ele é uma criatura. Ele foi criado por um Deus. E com o pecado, a separação, e com a separação, o desejo de retornar a Deus. Então, a separação que o pecado fez entre Deus e o homem
Conforme Isaías 59 também fala isso. Que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos tapados, para que Ele não possa socorrer, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades fazem com que Ele vire o rosto e não nos ouça. Essa separação, esse corte, trouxe para o homem, e ele não sabe disso, o desejo de se reconectar a Deus. Então o homem nasce já com o desejo de voltar para o seu Criador, mas ele, por causa do pecado, não sabe disso. Ele só vai saber depois que Jesus abre o entendimento. Depois que o Espírito Santo toma posse dele e revela a palavra. Só depois disso é que ele vai saber dessas coisas. Amém? Mas o homem, na sua essência, quer voltar para Deus. Muito bem, já que ele não conhece o seu Criador por causa do pecado, já que ele não tem todo o conhecimento, já que ele não tem claro na sua mente quem é este Deus, então o que acontece? Ele começa a procurar um Deus. E nós temos então, a partir daí, uma situação extremamente interessante. Porque o problema é que a natureza do homem é tão depravada e caída, que ele não busca o Deus que é amor, ele não busca o Deus que é verdade, ele não busca o Deus que é santo, ele não busca o Deus que é justo, ele não busca o Deus que é reto, ele não busca o Deus que é fiel à sua palavra, e nada desse joguete frágil. Deus é fiel, como se fosse fiel ao meu pedido e à minha vontade. Deus é fiel à sua palavra. O homem caído não busca este Deus. Não busca um Deus soberano, porque senão ele vai decidir por mim, ele vai comandar minha vida. Não, o homem caído não quer ninguém sobre ele. Não busca um Deus supremo que está acima de tudo e de todos. Não, ele quer um Deus. E ele quer um Deus por quê? Porque ele quer ser servido por este Deus. E quando alguém discerne, antes de ter a revelação da palavra do Espírito Santo, ou quando alguém discerne algo sobre o nosso Deus, dá um glória aí, igreja. Quando alguém discerne algo sobre o nosso Deus, Jeová, Criador do céu e da terra, Pai de Jesus Cristo, acha que ele é mau, duro, mandão, exigente, cobrador. Por quê? Porque na verdade, a sua essência terrena resiste a esse Deus, que é o Deus da palavra, que é o Deus vivo, que é o único Deus. Porque quando eu estou em pecado, e quando eu vivo em pecado, e quando eu ainda sou dominado pela carne, pelas obras da carne, a minha maneira de ser e de viver é resistir a Deus. Não é bem assim. Não é assim que eu acho que é. Não é assim que eu vou fazer. Eu vou pedir a você que abra um texto que eu li agora na abertura, que vem bem a calhar, Isaías 30. Eu ainda estou num momento aqui histórico e expositivo da introdução da mensagem. Abre Isaías 30, que vai trazer um contexto bem importante. Como o homem resiste a esse Deus. O Senhor está falando nesse capítulo, ai da nação obstinada, Deus está falando contra Israel, povo dele, amém? E diz assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram para si conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Ai, Deus está dizendo, ai.
Quando Deus diz ai na sua palavra, saiba que são muitas dores. Tomaram conselho, mas não de mim. Buscaram orientação, mas não de mim. Estão fazendo conforme a palavra de outra pessoa, mas não conforme a minha palavra. E ele diz aqui, que descem ao Egito, sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. A proteção de Faraó, porém, será para vós motivo de vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Israel, você não tem que ir para o Egito. Israel, Faraó não é poderoso para te salvar e te livrar. Israel, você não pode se envolver com o Egito. Para a igreja seria mundo. Igreja, não se envolva. Igreja, saia do mundo. Irmãos, Deus teve o maior problema para tirar Israel do meio do Egito. Quando levou para o deserto, Deus percebeu que agora estava com dificuldade de tirar o Egito do meio de Israel. Primeiro é difícil tirar o povo do mundo. Depois é difícil tirar o mundo de dentro do povo dele. Mas ele está dizendo isso na sua palavra. E a resistência era tanta. Caminha para o versículo 8 agora. A resistência do povo era tanto a Deus. Ele diz assim, o profeta diz, vai agora e escreve isto. O Senhor falando com ele, numa tábua perante eles. E apontam num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Olha, escreve isso que eu estou dizendo. Porque isso tem que ficar escrito para sempre. Rebeldia. Estão buscando o Egito, estão buscando o Faraó, estão buscando outro governo sobre eles. Quem está entendendo, fala aí. Amém. Não deixa o vizinho dormir, tá? Vigia o vizinho. Bom, de vez em quando você dá um... Tá bom? Se o vizinho pescar você... Israel... Você vai ficar lendo isso para todo sempre. Vocês foram rebeldes. Ó 9. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem o quê? Como é que está escrito na tua Bíblia? Ouvir a lei do Senhor. Você sabia que tem crente que não quer ouvir a verdade? Sabia? Você sabia? Que tem crente que se você chegar para ele e falar, você está errado, você está errado. Eu não. Mostra para mim, mostro, está escrito, é assim. Não, eu não. Pois Deus já falou do povo rebelde na palavra. Filhos mentirosos, povo rebelde, que não querem ouvir a lei do Senhor. Olha o 10. Dizem aos videntes, não vejais. E aos profetas, os rebeldes falavam, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis e tende para nós enganadoras bajulações. Irmãos, isso está escrito há 600 anos antes de Jesus. Alguma semelhança com o dia de hoje? Vou repetir. Não profetizeis para nós o que é reto. Ei, pastor, eu não quero saber qual é o caminho da vida eterna. Eu quero que você me ensine a me dar bem nessa terra. Eu quero me dar bem hoje. Eu quero hoje ter poder, eu quero hoje ter dinheiro, eu quero ter fama, eu quero me dar bem nesta vida. Não fala para mim sobre o meu pecado, pastor. Mas está escrito isso. Eles foram até os profetas para calar os profetas. Foram até os videntes que estavam vendo o juízo de Deus sobre aquele povo rebelde. Foram aos profetas para calar profetas de Deus. Jesus falou isso. Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas e apedrejas profetas, que tem madrugado, que eu tenho enviado para você. Eu quis ajuntar vocês como pintinhos, como a galinha junta pintinhos, mas vocês estão apedrejando e matando os meus profetas. Jesus, meu Deus,
Estamos nos últimos dias. Jesus está voltando, igreja. Estes sinais são sinais da volta eminente de Jesus. O templo que vai ser reconstruído em Israel já está pronto nos Estados Unidos. Israel já está fazendo o levantamento de toda a linha levítica de Arão, os descendentes de Arão, para restabelecer o serviço no templo. Logo, logo as coisas estão chegando e acontecendo. Fique ligado. Acontece que, se alguém morre, Jesus voltou para ele. Amém? Tem isso também. Vou esperar só quando Jesus voltar para me consertar. Se você morreu hoje e não se consertou, hoje é o dia que vai contar. Mas vamos voltar. Vamos calar os profetas. Ei, profetas, digam-nos apenas coisas agradáveis e tenham para nós enganadoras bajulações. Isso é um texto que me traz muita alegria, porque eu não sou desse time. E já tentaram me calar. E vira e mexe, tentam. Mas é o seguinte, irmão. Vem quente que eu estou fervendo. Sobre a verdade, vem quente que eu estou fervendo. Imagine Deus olhando para a sua lei e dizendo: como não anunciam a minha lei? Como querem, se dizem meus filhos, mas querem enganadoras bajulações? Se dizem meus filhos, mas querem que os profetas digam apenas o que é agradável? Então não é filho, então não é filha. Escute, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Se você vê o seu filho fazendo algo errado, você corrige ou deixa ele se arrebentar e morrer no errado? Corrige ou não? É assim que o Senhor faz. E Ele diz isso, né? Ele diz, eu só corrijo aquele que eu tenho por filho. Se não for filho, eu não corrijo. Não tem sentido eu corrigir alguém que não é filho. Não é verdade? Continua comigo nesse raciocínio. O que acontece? Viu quando eu estou falando de resistência do homem para este Deus? O homem então resiste. Por quê? Por causa do pecado. Jesus falou que aquele que está em pecado não vem para a luz. Por quê? Porque senão as suas obras serão manifestas. Vão descobrir que está em pecado. Está correto o que Jesus disse. É óbvio. Então, a nossa natureza pecadora, sem Cristo, ela é depravada, caída. Então ela não vai buscar esse Deus. Não vai em direção a esse Deus. Ela vai resistir a esse Deus. Acontece que há momentos na nossa vida, e talvez você já tenha passado por um, em que alguma situação com você, com alguém da tua família, algo move o seu coração a realmente se interessar por conhecer Deus. A maioria das vezes, infelizmente, é um sofrimento. Algo muito forte que abala a tua estrutura. E aí você questiona se os deuses, ou o Deus que você vem acompanhado dele até agora, realmente é Deus. E eu creio que é nesse momento que o verdadeiro Deus quer se manifestar àquela pessoa. Muitas vezes é um caso de doença, muitas vezes é uma quebradeira financeira que virou pó, muitas vezes é uma separação, um divórcio. Eu não sei, mas Deus tem os seus caminhos e as suas maneiras. Mas a pessoa então se interessa em realmente buscar o verdadeiro e tentar, e começa a questionar, mas se a minha vida está assim, talvez esse não seja o verdadeiro Deus. E é nessa hora que nasce um desejo, uma fome de Deus. E sabe o que acontece nesse momento? É nesse momento em que alguém deseja verdadeiramente conhecer Deus, começar um caminho novo, se for o caso, abandonar o velho e começar algo novo na sua vida, algo que vai trazer relacionamento com Deus, Satanás entra
nessa hora, nesse momento específico, para interferir esse caminho. E sabe o que ele faz? Ele apresenta um catálogo de possibilidades. Tudo para não deixar essa pessoa conhecer e alcançar o verdadeiro Deus. E qual é o catálogo que Satanás tem nas suas mãos? São as chamadas religiões. Irmãos, conforme a palavra de Deus, o que nós vivemos não é religião, é relacionamento. Nós nos relacionamos com o Deus vivo. Amém? Não é religião. Religião é um conjunto de dogmas, de regras fechadas, daquilo que o homem cria. No meu relacionamento com Deus é pessoal, intransferível, íntimo. É um relacionamento com Deus, em que Ele deixou a palavra para se apresentar e para me dar o caminho de como me relacionar com Ele. Então não é religião. Mas o que o homem cria é religião. E aí, embora o termo teológico signifique religar, a questão é que Deus quer um relacionamento com o homem. E aí, nesse momento, Satanás aparece com toda a oferta possível, com todo tipo de engano, criando todas as religiões e os desvios possíveis do que se caracterizaria um relacionamento correto com o Senhor. Ele aproxima alguns e faz outros totalmente diferentes. Qual é o tipo que você quer? Satanás diz, nós temos. Você quer algo que seja só para meditar? Nós temos o budismo. Opa! Você quer algo que trate de evolução de várias vidas? Temos o espiritismo kardecista. Opa! Você gosta de ver sangue descendo, cortar, sacrificar? Temos a feitiçaria. Opa! Com sacrifícios. Tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Por quê? Porque a ideia é não permitir que essa alma alcance o conhecimento de Jesus Cristo. Quando você volta para o deserto, quando Jesus estava 40 dias em jejum, qual foi o momento que Satanás apareceu? Justamente no momento em que a Bíblia diz que Jesus teve fome. Essa pessoa está com fome de Deus. Esta pessoa quer agora conhecer Deus, pois é nessa hora que Satanás vai tentar interromper o caminho novo dela. Satanás fez com Jesus algumas propostas. Transforma essas pedras em pão, pula daqui, me adora que eu te dou tudo. Trabalhou em várias áreas, mas hoje a mensagem não é sobre isso. Mas ele chegou no momento crucial. Você entendeu que Satanás chegou bem na hora certa? Se Jesus não tivesse firme, seria a hora certa para o diabo. Mas Jesus estava firme, então não deu certo o plano. Quando eu quero uma mudança, quando eu quero uma transformação, Satanás vai entrar no meio, para não deixar isso acontecer. E aí, nós temos algo que é muito próximo, né? Que na verdade caminhou muitos anos, como a mesma raiz, que é o catolicismo. A igreja primitiva era uma só, mas os desvios foram colocados durante o caminho. Então, o culto a imagens, indulgências, penitências, foram introduzidos enganos. Até que veio a reforma em 1500, próximo de 1500, a reforma protestante, mudando e voltando para o caminho bíblico. O celibato obrigatório, a esmola como dízimo, e os enganos foram introduzidos. Você tem no Espiritismo a bandeira da evolução espiritual, o sofrimento como karma, a doutrina de boas obras como alívio e diminuição da culpa nesta vida e uma poupança para a vida futura. Faça coisas boas, que você vai aliviar o karma desta e já está poupando para a próxima.
Você tem para todos os gostos. Os cultos africanos, o hinduísmo, o budismo, você tem para todos os gostos. Mas na verdade as pessoas estão buscando um Deus para si. E o interessante é que em diversas situações eles vão a estes deuses para buscar o quê? A maioria deles para buscar compra de informações. Como vai ser o meu futuro? Como é que está minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida sentimental? Irmãos, eu já testemunhei aqui várias vezes, eu era um exímio consultor de cartomante. Gastei muito dinheiro na minha vida com isso. Meu Deus, e mesmo elas errando, eu continuava acreditando. Que cegueira. E é isso que acontece. A última, antes de eu me converter, minha mulher está aqui? Não está, né? Todos os que conhecem minha esposa? A última disse que eu ia casar com uma loira. Dá uma olhada. Chinesa até a tampa, até a etiqueta é chinesa. Você vai casar com uma loira. Uhum. Receitas para uma vida melhor. As pessoas estão buscando. Receitas para uma vida melhor nessa terra. Estão buscando. Encomendas de ataques a pessoas e famílias. Já ouviu isso? Desfazer casamento. Atacar aquela pessoa. Fizeram um serviço, né? Fizeram um trabalho. Estão aí, disponíveis isso. São demônios. São demônios, não são outros deuses, são demônios. Prejudicando relacionamentos, enfermando pessoas, trazendo enfermidades e matando pessoas pelo mundo afora, em muitos casos. Todos com seus rituais, formas e modelos próprios de atuar, e com sacerdotes, guias e mentores envolvidos na propagação das doutrinas, nas práticas e na demonstração de resultado para atrair multidões a este engano. Então vou repetir. As religiões estão também com sacerdotes, com guias, com mentores, elas também atuam. Nós, no cristianismo, na vida da igreja, temos os pastores, são os sacerdotes, são os mensageiros de Deus. Temos aqueles que vão orientar o rebanho e falar com o rebanho. Então, as religiões copiam isso. Satanás sempre vai copiar as coisas de Deus. Não sai igual nunca, mas ele vai sempre copiar. Então, as religiões têm seus sacerdotes, seus guias, seus mentores. Para quê? Propagar a doutrina, anunciar. Ei, isso aqui é bom, isso aqui dá certo. Praticar, assim como nós, em cultos, praticamos a palavra, praticamos a vida em comunhão. E para testemunhar os resultados. Ó, viu como é bom? Vem você também. Porque nós também testemunhamos. Muitas almas são tocadas pelo Senhor quando um testemunho é dado. Sim ou não? Sim. Então o jeito é parecido. Mas agora entrando mais profundamente no centro da mensagem. Mas há um Deus que não aparece. E na verdade, em muitos casos, Ele é o comandante de todos os outros. Ele é um motivo de atração para muitos destes deuses acima citados. Ele seria o empregador da maioria destes enganos. Amém, igreja? Sabe qual é o Deus? Como ele é chamado? É o Deus Mamon. É o dinheiro. São as riquezas. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com você. O Senhor me acordou hoje de manhã e me fez escrever, meditar na palavra sobre esse assunto o dia inteiro. Então eu creio que tem muita gente aqui que Deus ama e que quer hoje dizer para essas pessoas, tome cuidado. Amém? Porque eu fiquei o dia todo preparando essa mensagem, então com certeza é para você. Amém?
E para mim também. É para todos que ouvem. Então preste muita atenção. Por quê? Porque, embora você seja uma ótima pessoa, você pode estar enganado. É por isso que eu sou o pastor da igreja, não é? Sou eu que tenho que falar essas coisas. Embora você esteja correndo bem na sua vida, talvez você esteja vivendo um engano. Talvez. Então, o amor de Deus hoje quer operar através dessa mensagem para mostrar para você se você está vivendo um engano. E aí é o momento de você se arrepender e, então, ser totalmente liberto do juízo que poderia vir para a sua vida, da morte. Amém? Então vamos lá, vou começar o negócio agora bem no centro da vontade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Jesus falou em Mateus capítulo 6 que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e à riqueza ou ao dinheiro. Porque vai agradar um, desagradar o outro, e vice-versa. A única menção de Jesus sobre servir é a mamon. Os fariseus atacam Jesus falando que ele também era endemoniado, falam lá do nome do Beelzebu e tal, mas Jesus falar de uma situação que pudesse ser considerada Deus de alguém, é a única menção que Jesus faz na Bíblia toda. Há mais de 2.360 versículos que falam de dinheiro e finança na palavra do Senhor. Por quê? Porque o dinheiro compete com o senhorio de Deus na vida do homem. O dinheiro compete com o senhorio de Deus. E Deus não quer essa competição. Deus quer você integralmente para Ele. Deus quer o seu coração, sua vida, seu respirar, seu pensar, seu falar. Deus quer você completamente para Ele. Deus não quer dividir você com ninguém. Se você não ouviu, ouça. O Espírito Santo tem ciúme de você, filho, filha de Deus. O Espírito Santo tem ciúme de você. Se o Espírito Santo perceber que você adora outra coisa, outra pessoa, ele terá ciúme e ele mostrará isso. Esse é o amor do Pai. Porque é um ciúme para livrar da morte. Porque a Bíblia proíbe o ciúme entre nós. Mas Deus tem um ciúme, e esse ciúme significa para salvar. Ele pode ter. Porque o amor dele é para salvação. Amém? Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ninguém pode me servir e servir ao dinheiro. Ninguém pode me amar e amar ao dinheiro. 1 Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, ele diz, no versículo 10, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E muitas pessoas caem em tentação, em laços e morrem. Irmãos, é com muito amor que eu estou dizendo isso aqui para você, porque Jesus quer te salvar. E quando se trata desse assunto, não importa a quantia. Sabia? Eu aprendi. Não importa se eu sou rico ou sou pobre. Eu posso amar o dinheiro sendo rico ou pobre. Ou médio. O que importa é o meu coração aonde está. É onde está o meu coração. Porque há ricos no Senhor. Há ricos. O Senhor tem os seus ricos. E para eles o Senhor diz o que eles devem fazer com o dinheiro. 1 Timóteo 6,17. Ricos de boas obras, prontos a repartir, generosos em dar. A Bíblia diz o que tem que fazer com o dinheiro para o rico. Aos ricos manda, diz a palavra. Então não é uma questão de quanto eu tenho na conta, é uma questão de onde está o meu coração. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí, na verdade, mamon significa dinheiro. Ele acabou se tornando um Deus para muitas pessoas. A busca por ele, o desejo de tê-lo consigo, a forma como muitas pessoas o buscam e o desejam se assemelha em muito com adoração, culto, reverência, amor, desejo desenfreado de relacionamento com o dinheiro, de aproximação e o pior, é a capacidade que muitas pessoas têm de fazer qualquer coisa por ele. Isso revela o nosso coração.
Você acredita que tem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para ter dinheiro? Pois acredite que há. Conheço pastores que já me falaram sobre situações até de sacrifícios humanos para que Satanás desse dinheiro para pessoas. Não precisa ir longe. Você tem o caso de filhos que matam os pais por causa do dinheiro. Tem gente presa hoje em dia aí. Você tem netos que matam avós. Sim ou não? Você tem divórcios que são facada e tiro. Você tem inventários que não acabam nunca. Então eu não preciso nem me alongar nessa questão, porque você conhece bem o que o dinheiro exerce sobre pessoas. A força dele. Mas a questão é como eu me relaciono com ele, o que o meu coração dá a ele e o que ele dá de volta. Quando eu experimento essas sensações, o que ele pode fazer por mim, o que eu quero dele, e eu então consigo discernir se ele é um Deus na minha vida ou não. Se o dinheiro não for um Deus na sua vida, amém. Mas se o dinheiro for um Deus na sua vida, hoje é o dia que Jesus quer salvar você. Você está em pecado, você precisa se arrepender. Amém? Então continua comigo. Isso se assemelha muito, né? Esse jeito de buscar, de querer, de relacionar, de ter, de acumular. Se assemelha muito ao relacionamento entre homens e deuses. Entre pessoas e deuses. Quando você ama um Deus, você não quer ficar perto dele? Sim ou não? Você não quer ficar com ele? No caso de homens que ainda estão vivendo sem o Espírito Santo, carnais, buscam, como eu disse agora há pouco, um Deus que os sirva. O nosso Deus quer ser servido. Por que que as pessoas querem o dinheiro? Porque quando o dinheiro se torna meu Deus, ele me serve. É porque eu quero ter, eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero viajar, eu quero edificar, construir, eu quero. Então, este Deus me serve. E aí é o que Jesus falou. Porque Jesus não nos serve como alguém que faz tudo o que eu quero. Se eu tiver dinheiro, o dinheiro faz o que eu quero. Sim ou não? Eu faço o que eu quero com o dinheiro no bolso, na conta. Mas com Jesus, a palavra diz que eu devo o quê? Obedecer. Aí sou eu que me submeto a esse Deus. E aí é que fica complicado, por quê? Porque se eu tenho o dinheiro também como Deus, eu falo para o Deus Jesus, não, fica na sua um pouco aí que eu vou ficar com o meu Deus aqui. Eu acho você legal, você é simpático, você é bacana, mas eu quero ficar aqui e você ficar aí. E o Senhor diz que não divide a sua glória com ninguém. E não divide você com ninguém. Porque Ele matou o filho dele por sua causa. Isso deveria bastar para você e para mim. Ele matou o filho. Escuta, não foi judeu, não foi a igreja de Roma, foi Deus que se agradou de moê-lo. É só ler Isaías 53. Deus se agradou de moê-lo. Ele, o pai, matou o filho por nossa causa. Então, como o homem deseja ser servido por um Deus, por isso ele corre atrás do dinheiro, porque o dinheiro serve. E essa natureza caída só quer mais disso, e mais disso, e mais disso. E daí nasce o grande problema. Qual é o grande problema nisso? O grande problema é que todos os deuses, e não é diferente quando o dinheiro é o meu Deus, todos os deuses, né, entre aspas, escravizam o homem caído. Só há um Deus que liberta. Fala o nome dele. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. É isso aí, pessoal da técnica. Faz o sinal aí. Põe o microfone lá. Melhorou?
Todos os deuses escravizam. Jesus é o único que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou o dinheiro serve o homem, ou o homem certamente o servirá. Ou o dinheiro está embaixo dos seus pés, ou ele é o seu Deus. Ou o dinheiro serve para fazer o que Deus quer que seja feito, ou ele é Deus na sua vida. Relacionamento com Deus. Como é um relacionamento com um Deus? É um relacionamento de amor, em primeiro lugar. O relacionamento com o Deus verdadeiro não é um relacionamento de amor? O que ele diz como primeiro mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo entendimento, coração, alma, força. Então, primeira coisa é um relacionamento de amor. Amém? O relacionamento de um homem, de uma mulher com um Deus é também um relacionamento de amor, de veneração, de respeito, de admiração. E como nós podemos ver isso em relação ao dinheiro? Exatamente dessa forma. Pessoas que amam o dinheiro e o que o dinheiro pode proporcionar. Isso é amor. Relacionamento de amor do homem com o dinheiro. Amor ao dinheiro. Ter, possuir, sonhar, cobiçar, disputar com outros. Para tudo isso esse Deus serve. Eu tenho mais que aquele. Deixa eu ver, medir com aquela lá. O meu parente e tal, passei. Agora passei. Acontece que não é só o que eu dou o que eu dou a este Deus. Tá me entendendo? É também o que este Deus coloca em mim. O Deus Mamon, o meu relacionamento com o dinheiro como Deus sobre a minha vida, me instiga, me coloca no coração o desejo de ser vaidoso, soberbo. Ele incita isso, ele provoca isso. Ele põe isso na vida dos homens. Irmãos, mulheres sem Deus trocam de relacionamentos, muitas vezes baseados na escolha de quem tem mais dinheiro. Você já conheceu algum caso assim? A moça vai namorar, tem 2 meninos bonitos. Só que um tem uma bicicleta e o outro tem um Golf GTI. Ela olha... Eu estou falando sem Deus. Menina sem Deus, ela está sujeita a esse tipo de influência. Então, se a menina não tem nada de Deus, se ela não tem princípios familiares fortes, ela vai olhar para o cara da bicicleta e vai olhar para o cara do Golf GTI e vai pensar, bom, os dois são mais ou menos a mesma coisa. E olha que tem gente que mesmo sendo feinho do Golf GTI vai, né? E vai pegar o cara do din-din. E vai casar com o camarada que dá um presente. Olha que eu ganhei para as amigas. Olha que eu ganhei. Já para fazer uma invejinha na amiga também. Dinheiro. Carro, casa de praia, joias, presentes, viagens. É o que o dinheiro pode dar. Em troca, o Deus Mamon entorpece as pessoas. Você consegue entender esse termo? Entorpecer significa colocar uma ilusão, uma confusão, como alguém que está drogado. Não consegue discernir muito bem, não consegue pensar direito, entra numa onda esquisita. Então, esse Deus entorpece a pessoa com a vaidade. Sabe o que ela quer ser? Ela quer ser adorada, essa pessoa. Ela quer ser idolatrada na família, com os amigos. Ela quer ser o tal. Por quê? Porque eu tenho a grana, eu tenho a força, mano. Entendeu? O Deus Mamon faz isso com a pessoa.
E ela não percebe. Eu não estou criticando ninguém aqui não. Eu estou atacando esse demônio safado, sem vergonha. Mas a pessoa não percebe que ela está entorpecida numa vaidade, numa soberba. Irmão, sabe por que eu também estou falando isso aqui muito à vontade? Porque eu vivi isso. Eu, com 26 anos, era o professor de Direito, mais jovem da Universidade de São Paulo, da maior universidade do hemisfério sul do mundo inteiro. Fui admitido como menção honrosa pela banca examinadora que fez o meu exame. Deixei para trás juízes, promotores na minha prova, na aula que eu dei. Ganhava extremamente bem para a idade que eu tinha. E eu era soberbo, vaidoso. Eu queria que os amigos viessem tudo no pé. Eu andava num Eclipse Mitsubishi, fumava charuto de $100, tomava uísque de 30 anos. Eu era esse cara. Professor mais jovem da faculdade, no escritório faturando muito, 13 advogados, pessoas trabalhando para mim. Meu escritório tinha uma sauna. 4:30 da tarde eu entrava na sauna, a secretária dava o telefone sem fio, atendia o cliente dentro da sauna. Chamava uns amigos lá. Esse era eu. Então eu sei o que é ser e sei também identificar quem é. Estou falando por mim. Se Jesus não me converte, meu irmão, eu não sei onde é que eu estava uma hora dessa. Eu devia estar nas nuvens já. Meu escritório, acho que ia ser na galáxia. O The Lawyer, o super advogado. Mas o que eu queria? Ser elogiado. O que eu queria? Que viessem a mim. Eu conto, quando eu vou só contar meus testemunhos, eu conto. Eu gostava de ser o provedor da família. Como eu sou bom. Bom nada, eu queria que eles achassem que eu era o cara. Vaidoso. Soberbo. Aí você não tem grana? Você está pobre agora? Eu te dou, tô. Cansei de pagar coisa para a família, para os amigos. Meu irmão, boa parte da faculdade de medicina dele fui eu que paguei. E eu bati no peito. Eu que paguei a escola do meu irmão. Ele precisava de um carro no 4º ano. Eu fui comprei um carro e mandei um carro para ele. Eu sustentava minha família. 20 e poucos anos. O Senhor me agraciou com uma inteligência fora do comum, eu reconheço. Mas agora eu estou usando ela toda, 110% para a obra. E agora eu sou de Deus. Não quero mais para mim, não. Tinha mês de faturar 100 e tantos mil reais. 20 e poucos anos. Quer falar de grana, irmão? Pode vir também, que eu também sei. Só que hoje isso é lixo para mim. Fica de pé, Sérgio, por favor. Isso para mim é ouro. Deus abençoe sua vida, tá bom, pastor? Eu te amo, cara. Eu também te amo. Fica de pé, Rivoldo. Jesus salvou. Me converti, o Senhor falou, você vai ser pastor de morador de rua. Senhor, mas eu sou advogado, professor universitário, 2 pós-graduação, terminando meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou dar aula na USP. Não, não, não. Você vai dar aula na praça, de Bíblia. Pensa num cara feliz. Sou Joe. Cozinho, quando falta a equipe aí, eu vou lá e faço a comida para o culto do meio-dia. Tem 5 cultos nessa igreja por semana.
Toda semana tem 5 cultos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para quem está na rua. Para quem não tem dinheiro, não tem casa, quem não entrega dízimo, quem não faz oferta. Essa aqui é uma igreja de moradores de rua. E glória a Deus! Glória a Deus! Então eu posso falar disso com toda clareza, certeza e com autoridade. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Agora o que é ouro para mim é o Sérgio, é o Rivoldo e outros mais de 100 que passaram por aqui e estão libertos. Isso é que importa para mim. E agora nós vamos para o sertão. E agora nós vamos para o lugar pobre. Vamos plantar 3 igrejas lá. Pastor Conrado vai mudar para lá, presbítero César vai mudar para lá e o nosso missionário Francisco vai mudar para lá. 3 famílias, 3 igrejas. E vamos ganhar alma adoidado, vamos saquear o inferno no sertão. Quem é o seu Deus? Continua comigo aqui. Quem é o seu Deus? Então, voltando à pessoa, eu queria ser idolatrado, eu queria e gostava de ser elogiado. As pessoas chegavam em mim porque eu tinha grana. Acabou. Como é que eu sei disso? Porque quando eu me converti, ô amigão, aí, você está com umas conversas estranhas, agora não dá mais. Não, mas não, agora não tá legal, não tá batendo, entendeu, Lê? Não tá batendo assim. Antes era nós, agora é você para lá e eu para cá. Então, o que esse Deus Mamon faz? Ele entorpece a pessoa não percebe que o que ela gosta é de ter o ego massageado. É de ter a família à volta. Tudo que ela faz é legal. Sabe Jó? Jó disse que chegava na praça, todos paravam para ouvir. Aquele que tem Deus, que o seu Deus é Mamon, ele gosta de ser ouvido, as opiniões dele, todo mundo para ouvir. Porque é isso aí. Ele manda na família. E acabou. E baixa tua bola aí, porque aqui quem manda sou eu. Entendeu? Mas quando Jesus entra, aí a coisa muda. E nós somos idolatrados na família, somos recebidos diferente em estabelecimentos como restaurantes. Eu era. Tinha alguns restaurantes em São Paulo que os caras me chamavam pelo nome. O cara pegava a chave do meu carro, doutor, vou botar o seu carro aqui na porta. Quando ele falava aquilo, eu já sabia, 50 morreu, né? Mas o carro está na porta. Em clubes, nós somos recebidos assim. Em rodas de amigos, nós somos recebidos assim. Nos relacionamentos profissionais, nós somos tratados diferentes. Por quê? Porque o meu Deus é Mamon, é dinheiro. E eu persigo ele, e eu faço qualquer coisa por causa dele, e eu quero ter. Porque ele me serve. Há um contraste muito grande entre um Deus que vai me servir ou um Deus que eu devo servir. Mas que todo mundo, toda pessoa deseja ter um Deus, saiba, todo mundo quer um Deus. Mas qual é o teu? E sabe o que acontece com essa pessoa, que é o que aconteceu comigo? Ela vai sendo insuflada, ela vai sendo enchida. A personalidade vai inchando. E aí começa uma outra questão também, que é o consumismo. Esse Deus quer que eu tenha o melhor carro do último ano. Que ano nós estamos? 14, né? A indústria automobilística deve ter feito já o 2015 em alguns casos, não é? Eu quero 2016. Nós estamos no iPhone 6, eu quero o 8.
Porque os 7 já estão projetando. Alguém manda pegar um 8 para mim lá dentro, escondido. Não, mas o 8 não tem, vai sair o 7. Então vou dormir na porta da Apple para poder pegar o 7. Você já viu alguém que dorme na porta da Apple? É só ver na internet. O cara dorme na porta da loja. Eu quero aquilo. Se for possível ter o que eles não têm, é melhor. Senão eu quero o que todos têm, só que eu quero o melhor. Se eu não puder ter exclusividade. Esse Deus, ele tem que me dar segurança. Uma das principais bases do relacionamento de um homem e uma mulher com Mamon é a segurança que falsamente Mamon promete. Ele é propaganda enganosa de Mamon. Olha, eu te dou segurança. Que o dinheiro traz segurança. Não traz. O apóstolo Paulo escreve aqui, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 17, diz assim: não coloquem a sua esperança, a sua segurança, na incerteza das riquezas, mas em Deus. Coloque a sua esperança em Deus, que a todos dá aquilo que precisa. Não no dinheiro, não nas riquezas. Sabe por quê? Porque um dia acontece uma coisa que o dinheiro não pode comprar. Um dia acontece uma coisa que aquele Deus não pode mudar. E aí é o grande dia da decepção e do confronto. Da decepção, do confronto, da tristeza, do choro e às vezes do prejuízo que não se sabe se volta atrás. Mas ele dá uma falsa segurança, nada vai me acontecer. Saúde, eu tenho os melhores planos de saúde, mas se uma doença que a medicina não cura acometer alguém, o dinheiro não resolve. Um carro blindado, meu carro é blindado. Sabe o que o Salmo diz? Se o Senhor, se Ele não guardar a cidade, em vão vigiam sentinelas. Se não pega a pessoa no carro, pega a pessoa fora do carro. Daí. Mas há uma falsa promessa de segurança. Há uma falsa promessa de que eu estou realmente embaixo da proteção de um Deus. Você está me entendendo? Porque eu me comporto dessa maneira. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou disposto a romper, inclusive, com pessoas e relacionamentos. Por quê? Porque o meu Deus é suficiente para mim. Há momentos na vida em que nós somos, eventualmente, colocados numa encruzilhada, à esquerda ou à direita. E as pessoas vão escolher esse Deus, Mamon. Casamentos que foram desfeitos. E por que não voltam? E por que não se consertam? Porque as pessoas envolvidas não têm o mesmo Deus. Porque eu quero que alguém me mostre na palavra dele se há algo impossível para ele. Por favor, se levante. O dia que o Senhor, Deus, Jeová, for o mesmo Deus de um casal, esse casal vai ter felicidade. E se brigar, conserta. E se separar, volta. Porque essa é a vontade de Deus. Agora, eu quero saber se há algo difícil para este Deus verdadeiro. Abre Jeremias 32, 27. Eu vou te mostrar como ele fala claramente sobre isso. Jeremias 32, 27.
Se você está achando que há alguma coisa impossível, esse texto deve ajudar você. Esse versículo, ele fala especialmente sobre a soberania e a supremacia de Deus. Vamos começar aqui no 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Qual é a resposta? Não há nada. Não há nada. Não há nada difícil para o Senhor. Acontece que o Deus Mamon não resolve tudo. O nosso Deus resolve. O nosso Deus, Jeová, Pai de Jesus Cristo, nosso Deus triuno, tem solução para tudo e tem poder para tudo. Não há outro Deus. Ele diz: eu sou o Deus que mato e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há outro Deus além de mim. Tá bom para você? Para mim tá. Pode fechar a conta. Então a segurança é falsa. Agora o nosso Deus dá segurança. Amém? A mesma palavra que diz, 1 Timóteo 6,17, que diz: não coloque sua esperança na incerteza da riqueza, diz, mas em Deus, que tudo dá. Nós já vamos ler já. Outra coisa, o que faz parte de relacionamento com um Deus, entre o homem e um Deus? Fé, confiança. O estímulo que o Deus Mamon usa é: confia em mim, deixa para mim que eu resolvo, pode vir para mim, venha, dedique-se a mim que eu vou responder. Trabalhe, morra de trabalhar, ajunte isso, faz, vem, tá, que eu vou agir. O nosso Senhor não é assim. O nosso Senhor diz: confia e descansa. Isaías 30, 15. Abre aí. Olha o que o nosso Senhor fala. Isaías 30, 15. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes. Acompanhou aí? Está aí? Em vos converterdes, quer dizer, mudar de atitude, arrependimento, mudança, mudar de direção. Em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. Tá bom para você? Mamon quer te matar de trabalhar. O nosso Deus está falando: em vos converter, quer dizer, passa a me obedecer, diz o Senhor, e começa a descansar, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Passa a me obedecer. Eu vou diminuir o teu trabalho e vou te prosperar. É isso que a Bíblia diz, esse é o contexto bíblico. Segue aí. No sossego e na confiança está a vossa força. Sossego e confiança está a vossa força. Mas aí ele está falando de Israel e diz: mas vocês não quiseram. Vocês quiseram trabalhar. Vocês quiseram confiar na força. Vocês quiseram fazer o que vocês queriam. Irmão, descansa, confia. Agora se converte e obedece. Amém? Deus vai fazer a parte dele. Ele quer, ele é pai. Ele quer abençoar os filhos. Mas ele tem os princípios. Conforto é uma outra coisa que pega muita gente também. O conforto. Aquilo que eu posso receber deste Deus. É sério? Tem gente que não abre mão por nada. Muito bem, eu dei esse apanhado geral e aí o Senhor me deu uma lista de várias perguntas. Eu quero que, se possível, quem está lá atrás,
quiser agora chegar mais perto para prestar atenção e não perder isso aqui, por favor, toda a atenção para essas perguntas agora, não fique ninguém de fora para não perder isso, se possível, em nome de Jesus. Amém? Porque eu orando a Deus, falei, Senhor, mas como eu vou falar com a igreja? Como é que a igreja vai entender sobre essas questões para tentar diferenciar? Eu queria, falando com Deus, né, de alguma maneira, trazer para você uma maneira fácil, simples, de você também discernir. É óbvio que Ele quer primeiro do que eu, porque Ele te ama mais do que eu, amém? Ele te criou, Ele é teu pai, mas eu também te amo. Então eu estou junto com Ele nesse negócio. Então presta atenção. Eu vou imprimir isso aqui depois, tá bom? Isso aqui, pelo que eu entendi, vai virar um livro. Esse assunto eu vou escrever como um livro. Aqui é só as primeiras ideias. Mas as perguntas eu já posso depois imprimir aqui na igreja e você pega com o Felipe. Amém? Essa semana você pode pegar com o Felipe, se você quiser. Vamos lá. Então, perguntas que nos ajudam a entender quem é o nosso Deus. Tá bom? Então repita assim comigo. Perguntas que vão me ajudar a entender quem é meu Deus. Amém. Então, nós vamos saber, com certeza, se a minha resposta for pensada, se ela for real, eu vou saber se eu estou com um problema nessa área ou não. Então, vamos saber se nós estamos servindo, buscando e nos relacionando com o dinheiro como Deus, ou se Jesus é o nosso Senhor. Primeira pergunta, quem é o meu verdadeiro Deus? Então alguém responderia lá, provavelmente cristãos responderiam Jesus, Senhor Deus. O que busco no meu relacionamento com Ele? Dependendo já dessa segunda resposta, já pode estar evidenciado o problema. Aqui eu estou dando a pergunta e vou comentar um pouco as possíveis respostas, amém? O que alguém deve buscar em Jesus Cristo? Qual seria a primeira resposta? Salvação. Se essa não é a primeira resposta sua, acenda uma luz amarela sobre você. Jesus veio salvar. Ele diz isso. Jesus veio salvar. A Bíblia diz em vários lugares que Ele é o Salvador do homem. Amém? Agora, se eu respondo, Jesus é meu Senhor, e depois, o que eu busco no meu relacionamento com Ele? Dinheiro, fama, casa, trabalho, riqueza? Acabou. Anulou a primeira. Salvação? Outra pergunta. Este Deus que eu respondi, Ele pode me dar o que eu quero? Como me comporto em relação ao meu Deus? Então eu sou coerente com o Deus a quem eu digo que é meu Deus? Eu sou coerente com esse Deus? O que Ele fala para eu fazer, eu faço? Porque se Ele é o meu Deus, eu sou então o servo. Se é o Deus Pai, eu sou filho. Então eu obedeço? Como é o meu comportamento diante deste Deus? É uma pergunta. Como alguém serve ou deseja ser servido por este Deus? Como é isso? Eu quero servir ou eu quero ser servido? Por quê? Por que eu quero ser servido ou por que eu quero servir? Para quê? Qual é a finalidade? Presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Não viaja nos pensamentos. Isso é sério. Isso é sério. Nós estamos falando hoje de vida eterna, salvação. Presta atenção em mim. Outra pergunta. Sem Ele, sem o meu Deus, eu fico desesperado? Se Jesus é o meu Deus, quando eu não me relaciono com Ele, eu me desespero? Eu me entristeço? Eu choro?
Porque eu não fui para o meu tempo devocional? Ele é meu Deus. Sinto falta dele todos os dias? Do meu Deus? Vai depender da resposta. Eu sinto falta desse meu Deus todos os dias? Eu sinto falta. Meu coração vai dizer quem é meu Deus. Eu falo e penso nele todos os dias? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, sim ou não? Se eu só falo de dinheiro, eu penso em quê? Se eu só falo de trabalho, de pagar, de receber, de comprar, né? Meu coração está cheio do quê? De novo, estou falando algo que eu vivi. Como agora eu só consigo falar de Deus, então eu entendo a diferença. Eu não consigo conversar muito tempo sobre outra coisa. Não consigo. Eu não tenho mais assunto. Eu não tenho. Por quê? Porque agora meu coração está cheio de Deus. Então, o que você fala e o que você pensa todos os dias? Ou nunca te passou pela cabeça essa ideia? Outra pergunta interessante. O que te deixa desesperado? Conta para pagar? Dinheiro para receber? Vontade de comprar sem poder? Ou o fato de que você não ficou meia hora a mais com Deus? Ou o fato de que você não leu mais 5 capítulos da Bíblia? Ou o fato de que você não foi para a obra que Jesus está te chamando? O quê? O que mexe com você? O que mexe com você? Uma outra pergunta. Quando você está sem dinheiro, zero no caixa, você fica desesperado? Isso fala sobre você. Quando você está realmente sem dinheiro, zero, você está desesperado? Jesus fala em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos. Nós vamos ler. Outra pergunta. Quando não vou para o momento devocional, fico desesperado porque faltei ao meu encontro com o Senhor Jesus? Fico desesperado, triste, que coisa ruim, algo me atrapalhou, eu queria ir para aquela oração de manhã, eu queria orar de madrugada, eu queria ter levantado quando o relógio tocou, eu queria ter ido naquela vigília. Você fica desesperado porque você não foi. Então Jesus é o teu Deus. Você sofre por causa disso? Isso é ter um Deus na sua vida, na minha vida. Eu fico. Quando eu não leio a Bíblia, fico desesperado porque não permiti que o Senhor falasse comigo através da sua palavra. Perdi a chance do Pai se comunicar comigo, porque isso aqui é a comunicação do Pai comigo. Eu não abri isso esse dia, hoje. Poxa, então eu não ouvi o meu Pai, o Pai não falou comigo. Ou tanto faz. A Bíblia é para o pastor estudar. Ele que estude, que ore, que jejue, para pregar para mim. Ei, acorda. Isso aqui é para você. Isso é a carta de amor de Deus para a sua vida. É você que tem que ler isso aqui. Eu também. Mas é você para a sua vida. Você conhece Deus? Conheço. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantos anos tem de igreja?
Você não leu a carta do seu pai ainda? Ele deixou uma carta para você e você não leu ainda? Isso te desespera? Se não te desespera, talvez outra pessoa seja o seu Deus. Quando não oro, o que sinto? Quando eu não oro? Desespero? Quando não vou ao culto, segura essa. Quando não vou ao culto, fico desesperado 2 vezes mais. Não fui ao culto 2 vezes mais. Por quê? Porque não fui ao encontro familiar. Ia estar lá o meu pai, o meu irmão mais velho, o primogênito, ia estar lá o Espírito Santo e os meus irmãos. Como é que atrasou a condução que eu queria chegar no culto? Como eu bobeei com o relógio? 2 vezes mais desesperado porque perdeu o culto. Porque o pai ia estar, porque o teu irmão primogênito ia estar, porque o Espírito de Deus ia estar, e porque os seus irmãos, a sua família completa ia estar naquela reunião e você não veio. Você fica 2 vezes mais desesperado. Então Jesus é o teu Deus. Uma outra pergunta, dentro do que eu já perguntei aqui, do que o Senhor está colocando. Eu entendo que essas perguntas são relacionadas estão ligadas ao meu relacionamento com Deus? São questões de relacionamento para mim? Porque se você também, ou eu também, não entendemos que isso é relacionamento, então também. Agora o outro lado. Por outro lado, quando você não compra ou não possui o que o dinheiro pode proporcionar, você fica em paz? Ou você quer cada vez mais isso e põe como foco alcançar isso, ganhar e realizar, seja o custo que for? Não, eu vi um terreno em tal lugar que eu quero comprar aquele terreno. Então agora eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou virar à noite, eu vou fazer o que for, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E qual é o custo disso? Seja o custo que for. Família desfazendo, despedaçando. Família despedaçando. Saúde indo embora. E talvez, se um dia Deus foi o seu verdadeiro Deus, esse afastamento do verdadeiro Deus. O preço pode ser altíssimo se Mamon entrar na tua vida. Pode custar o seu afastamento do verdadeiro, se um dia você foi mesmo dele. Agora eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que eu conheço tudo, eu sei tudo como funciona, igreja, pastor, irmãos e tal, só que é a minha vida, eu levo como eu quero. Essa aqui vai ficar meio legal, é um 330 volts, amém? Até agora foi só até 110. Vamos subir o nível, né, Lê? Levanta a chave aí, Lê. Aí, beleza. Olha essa que o Espírito Santo mandou eu fazer hoje aqui. Eu me preocupo mais com meu nome limpo do que retirar minha alma do inferno? Me preocupo mais com meu nome limpo, então eu quero morrer de fazer, porque administro mal o meu dinheiro, tenho um monte de conta, porque sou mau administrador, e estou preocupado com o meu nome. Eu deixo Deus, deixo a palavra, deixo a oração, deixo o culto, deixo a igreja, deixo tudo. Então não estou preocupado com a minha alma ir para o inferno.
O que tem mais valor? A sua alma ou o seu nome? Por favor, responda. É um jeito de eu saber. A sua alma tem mais valor do que o seu nome ou não? Amém. Então tá, legal. A minha alma vale mais para mim do que o meu nome. E eu não estou incentivando você a comprar e não pagar. Não estou incentivando você a ser vagabundo. Não, porque a Bíblia também não diz isso. Eu estou incentivando você a ter prioridade na tua vida. A tua casa, a tua vida espiritual, a tua salvação é prioridade sim. E se você tiver que mudar alguma coisa na tua vida, na tua rotina, no teu trabalho, ganhar menos, para ser salvo e salvar tua esposa, teus filhos, faça. Deixa eu te perguntar, o traficante de droga, quando se converte, tem que mudar de profissão ou não? Então você também pode. Para ser salvo. A prostituta, quando se converte, tem que parar de prostituir ou não? Tem que arrumar outro emprego, outro trabalho, outra fonte de renda. Vamos chamar de emprego e trabalho não. Tem que arrumar outra fonte de receber dinheiro. Sim ou não? Você também pode. Se é que você quer sua alma salva. Vamos lá. Me preocupo mais em encher minha casa e família de coisas e presentes do que ser sacerdote da minha casa, no caso do homem, e ajudadora submissa, no caso da mulher? Me preocupo mais de encher minha casa e minha família de coisas do que, no caso do homem, ser o sacerdote do lar e, no caso da mulher, de ser a esposa submissa? Quem é o teu Deus? Quem é o meu Deus? Me preocupo mais em dar o melhor para os meus filhos desta terra, mesmo sabendo que o inferno recebe milhares de pessoas por dia, que são formadas em faculdades com mestrado, doutorado, PhD, trabalhadoras honestas, que pagaram suas contas em dia a vida toda e nunca tiveram seus nomes no SPC e nunca faltaram um dia de serviço? O inferno recebe milhares de pessoas todo dia. Formados, mestres, doutores, PhD, pessoas honestas que trabalharam, que nunca faltaram um dia de serviço, pagaram suas contas em dia, mas foram para o inferno. Porque rejeitaram ao verdadeiro Deus. Porque estão em Isaías 30:10, dizendo aos profetas: não me fale o que eu preciso ouvir, fale o que eu quero ouvir. Me dê enganadoras bajulações, não profetize a verdade, profeta, cale a sua boca, não fale para mim qual é o caminho do céu, e passando pela conversão e pelo arrependimento. Porque eu não quero ouvir isso. Eu quero o meu Deus, a minha maneira, do meu jeito. Eu quero a minha vida com o meu Deus. Eu não quero um Deus que já tem o jeito dele que eu que tenho que aceitar. Não, eu quero um Deus que se acomode ao jeito que eu penso e ao que eu quero. Então. Quem realmente é o seu Deus? Vamos um pouco adiante. Se você hoje perdesse tudo que você tem, como Jó perdeu, qual seria a sua reação? Você sabe que no capítulo 1, no capítulo 2 de Jó, é narrada uma história que um homem tinha muitos filhos, muitos bens, muito dinheiro, muito respeito, era o maioral ali, naquela área do Oriente. Era a maior empresa de camelos que tinha no Oriente. Muito gado, muito rebanho, tinha tudo. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, o dinheiro, o respeito, e no final da história ainda tomou a doença que se coçava com caco de telha. Então a pergunta hoje que o Senhor faz aqui neste culto é: se você perdesse tudo como Jó perdeu, qual seria a sua reação? Para você pensar. Quem Jesus seria para você no instante seguinte?
O que você pensaria de Jesus no instante seguinte? A destruição. Como você está hoje financeiramente? É uma pergunta. Como você está hoje financeiramente? E seu relacionamento com Jesus, a partir daquele dia até hoje, só cresce em profundidade? Revelação da palavra? Direcionamento para a sua vida? Milagres? Tempo a sós com Ele? É uma crescente? Você está caminhando no crescimento, porque você um dia conheceu a Cristo. Um dia o Espírito Santo revelou o seu pecado. João 16, 8 e 9. Porque o Espírito da verdade vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O pecado do homem sem Deus, daquele que não conhece Jesus, o único pecado é não crer nele. Então você foi iluminado pelo Espírito Santo. A luz veio a você. Muito bem. O seu relacionamento a partir daquele dia vem crescendo. Você lê mais a palavra, você sabe mais da palavra, você tem revelação, você tem milagres, o poder de Deus opera através de você, você tem levado pessoas a Jesus. Ou é a sua vida financeira só que cresceu? Quem é o seu Deus? Você fica desesperado quando algo atrapalha a sua comunhão com Ele? Uma outra pergunta. Você tem medo do amanhã? Os que confiam no Senhor são como os montes que nunca se abalam. Eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Se você tem medo do amanhã, você se preocupa como vai ser a sua vida no futuro? A tua esperança está no Senhor, no que você tem, no que você está trabalhando? Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus 6. O versículo 19 diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Seu coração está no trabalho? É lá que está o teu tesouro. Seu coração está no dinheiro? É lá que está o seu tesouro. Seu coração está em crescer, fama? É lá que está o seu tesouro. 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha só que promessa maravilhosa. Não se preocupem com a sua vida, com as suas vidas. Não andem ansiosos. Por que Jesus vai falar aqui 5 vezes sobre ansiedade? Porque a ansiedade é a antítese, é o contrário da fé. Se tem uma coisa que Satanás quer fazer com a sua vida e com a minha, é balançar a nossa fé, é criar dúvidas sobre o Senhor. E ansiedade significa isso. Preocupação, ansiedade. Será que é? Será que vai acontecer? Como é? Irmãos, Deus é fiel à sua palavra. Escute o que ele vai dizer. Preste bem atenção. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber.
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas, do que as aves? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, ou com a sua ansiedade, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Não adianta se preocupar, não adianta esquentar a cabeça. Se você cumprir princípios, você terá sossego. E é no descanso, no sossego que está a vossa força. É sendo fraco na presença de Deus que Deus, com sua força, move a sua vida. Ninguém pode alterar o curso da vida com as preocupações. Não adianta queimar o estômago de dor. Não adianta viver com enxaqueca. Não adianta perder os cabelos. Não adianta ficar irritado com a família, com os filhos. Não adianta ser uma pessoa estressada, porque não muda nada na tua vida. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, olha, Ele dá uma beleza tão grande para uma planta que nasce e daqui a algum tempinho já morre, murcha. Não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? O que é que esse texto me ensina? Esse texto me ensina também, claramente, que se não for por fé, eu vou viver desesperado. Então, qual é o remédio para o desespero? Fé. Qual é o remédio para a ansiedade? Fé. E como é que eu adquiro fé? Aí entra relacionamento com Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Só tem uma maneira da minha fé crescer, de eu me movimentar em fé, de eu ficar mais forte em fé, de eu não ficar ansioso, preocupado. É comer e beber a palavra, é orar, é estar com Deus, porque isso vai crescer e me fortalecer. E daqui a pouco eu estou com uma fé inabalável. Salmo 112 diz, aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado, o coração está firmado no Senhor, ele não teme nem maus rumores, ele é alguém que vai ser lembrado para sempre, o coração está firmado, é inabalável a fé desta pessoa. E ele continua. Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Pois os gentios, e aqui é uma questão de entender que as promessas são para aqueles que são filhos. Ele se referia a Israel e aqui gentios como aqueles que não tinham a promessa sobre eles. Agora, para nós como igreja vale. Porque os gentios, aqueles que não são do Senhor, que não conhecem o Senhor, procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Está escrito aqui nos versículos anteriores. Comida, bebida e roupa. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Esse aqui, todas essas coisas, significa o quê? Então há uma questão aqui importante. Deus só vai acrescentar comida, bebida, roupa, para quem buscar primeiro o reino do céu e a justiça. Se a pessoa não buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, está por conta dela. Se vira, trabalha mesmo, se mata, morre e dá teus pulos. Agora, alguém que busca em primeiro lugar o reino e a justiça, Deus dá. Deus dá.
E eu já vivo isso há anos. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. É um engano viver pela própria força. É um engano ter Mamon como Deus. É um engano não confiar no Senhor. É um engano não dedicar horas do seu dia para Deus. É um engano. Se você pode. E às vezes dizendo não poder, pode. Abra em 1 Timóteo capítulo 6, eu já vou encerrar a mensagem. 1 Timóteo capítulo 6. Achamos? Amém? Eu quero começar com você aqui no versículo 7. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Amém? Você já viu algum caixão com gaveta? Eu também não. Não tem. Não vai resolver lá para onde vai. Nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém? Que Deus está falando aqui? Se você tem comida, bebida e não está pelado, você já pode ficar feliz. É isso. Se você tem roupa, se você tem comida e bebida, se alegra. Esse é o patamar de alegria que Deus tem na Bíblia. Por isso nós entregamos roupa nessa igreja para as pessoas. Por isso nós damos comida e bebida aqui todo dia. Por quê? Para que essa palavra se cumpra na vida daqueles que não têm isso e venham aqui e tenham. A felicidade é ter Deus, comida, bebida e roupa. Senão Deus tinha colocado outras coisas. Então o texto continua. Não, vou ter que ficar no 8 ainda, olha só. Então se você não está contente, tendo comida, roupa, sapato, então você precisa mudar o seu coração. Pronto, falei. Porque se Deus falou que é para estar contente com isso aqui, e se você tem isso aqui e não está contente, tem algo errado contigo. Porque esse é o padrão de Deus. Amém? Se você perguntar para mim por que eu dou risada à toa, porque todo dia eu tenho comida, saio com roupa e bebo. Agora, fora o bônus, que é essa linda chinesa. A loira, né, amor? É. Fora o bônus. Isso aí é bônus. Isso aí é quando Deus quer abençoar o cara mesmo. Né, Rivoldo? Olha a benção aí, Rivoldo. É, né? Nove. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Eu vou mudar a maneira de ler de acordo com o que eu preguei. Aqueles, porém, que têm o dinheiro como Deus, caem em tentação e em muitos laços, e muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Irmãos, eu quero esclarecer uma coisa. Lembra que eu falei que não depende da quantidade de dinheiro que eu tenho? A Bíblia traz algo interessante para nós. A doutrina, a teologia da prosperidade não é bíblica, como ela é pregada. Os absurdos que nós sabemos que está na igreja de hoje em dia. Mas a doutrina da pobreza também não é bíblica. Amém?
Há uma prosperidade espiritual que Deus quer que todos os filhos experimentem. Mas ela é espiritual e ela então reflete na minha vida material. Ela não é só dinheiro. Ela é paz. Ela é relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Ela é autoridade sobre o mal contra a minha vida e minha casa. Ela é saúde. Ela é amor, família. E ela é ter o necessário. Comer, beber e vestir. Alegria. Isso é prosperidade bíblica. Agora, Deus escolhe uns para serem ricos. Deus escolhe. Por quê? Porque o coração do rico, eu vou te mostrar aqui, daqui 3 minutos, que estiver na mão do Senhor, ele passa a ser instrumento de Deus para o que Deus quer fazer. Então eu quero separar uma coisa aqui da outra. Eu ataquei a pessoa que tem o coração na riqueza, por causa da ação de um espírito que move as pessoas a correrem atrás e amarem o dinheiro. Isso eu vou atacar até morrer. Agora, a Bíblia, e por quê? Porque a Bíblia ataca. A Bíblia ataca os que querem ficar ricos. Ataca em que sentido? Dizendo que muitos caem em laço, desvia e afunda. Então, qual é o problema? O problema é querer ficar rico. Isso me levou a estudar profundamente e entender que Deus escolhe alguns para serem ricos. E qual é o grande lance? O grande lance é que serão instrumentos de Deus. O problema é que Deus escolhe uns para serem ricos. E quando eles se tornam ricos, eles se esquecem de Deus. Eles deixam de ser instrumento de Deus e eles pegam para si aquilo que Deus queria que fosse para ele. Entende o problema aí? Aí há uma desvirtuação. Aí há uma queda do propósito. Então aí a pessoa fala, não, o dinheiro é para mim, é meu. E não está ouvindo Deus dizer, eu fiz você se tornar rico, porque eu quero que você envie missionários para as nações. Eu fiz você ficar rico porque eu quero que você alimente pobres. Eu fiz você ficar rico porque eu quero que você mantenha orfanatos e mantenha hospitais. Eu fiz você ficar rico para você entender que você vai pegar o que você precisa para comer, beber e vestir e já vai ser feliz. E todo o restante é para você semear na minha obra. Por isso eu tornei você rico. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, fala disso. O que semeia pouco, pouco colhe. Mas ele diz que aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, vai multiplicar a sementeira, não vai multiplicar o pão. Eu preciso só entender o que é pão. A parte que eu pego para mim do dinheiro para eu comer e viver. Todo o restante do meu dinheiro, no propósito e no coração de Deus, é para que Ele possa usar como Ele quer. E por isso você tem que ter intimidade com Ele e perguntar e orar para onde vai o dinheiro que vai para sua mão. Sabe qual é a oração de um crente? De um crente. A oração é assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o seu dinheiro? Não é o meu, porque é dele. Escuta, você é dele? Você é dele? Então tudo que você tem é dele também. Então, Senhor, o dinheiro é seu, esse mês que eu ganhei. Está aqui o dízimo. Algum propósito de oferta que eu tenha, está aqui. Agora, o que eu faço com o restante? Tirei essa parte para eu viver, para eu comer. O que eu faço com tudo isso aqui, com o restante, Senhor? Isso agrada o coração do Pai. Isso é viver segundo o coração. Porque Deus ofertou o tudo que Ele tinha melhor. Que foi Jesus. Mas muita gente na igreja não sabe disso. E nem desconfia. Continua. 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é raiz. Escuta, raiz é o que está escondido lá embaixo. Amém? Então você não vê, mas só produz fruto. Raiz. Então quando alguém fala, como é que a gente resolve o negócio? Tem que matar na raiz. Matar na raiz.
Não adianta combater o fruto. Tem que acabar com a raiz. Sabe qual é a raiz da soberba, da vaidade, da briga familiar, da separação, da inimizade, de tudo? É o amor ao dinheiro, então. Quando está ligado a essa área. (17) Manda aos ricos deste mundo. Olha aqui o que Paulo está falando para Timóteo. Chama os ricos aí, Timóteo. Todos esses que estão à sua volta. Eu já fiz isso, irmãos. Todos que eu conhecia, que eu tinha contato, eu chamei e falei, Deus está falando assim para você, Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Sabe o que é altivo? Orgulhoso. Não. Fala para os caras abaixar o narizinho. E nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas usufruirmos. Tudo que nós precisamos, Deus dá. Amém? Abundantemente. Então não adianta pôr na incerteza da riqueza. Continua comigo. Que façam o bem. Outra ordem para os ricos deste mundo. Que façam o bem. Sejam ricos de boas obras. Generosos em quê? O que está escrito aí? Fala mais alto, irmão. Tu tá com medo de falar o que Deus mandou tu fazer, ricaiada? Vai, fala. Dá. Generosos em dá. Ô, irmão, sabia que biblicamente, talvez nós sejamos todos ricos? O padrão bíblico é comer, beber e vestir. Para cima disso é riqueza. Então fala pro seu irmão aí, tu tá rico, hein, mano? Fala. Tá rico, mano. É benção demais, né? Tu tá rico, hein, professor? Amém? Então agora eu vou dar uma ajuda para você, hein? Eu vou dar uma ajuda em você agora. Manda aos ricos desse mundo, parará, 18, que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar. De novo, generosos em dar. Muito bem. Prontos a repartir. Ô irmão, empresta uma grana aí. Vou orar. Irmão, a Bíblia diz para dar, mano. Prontidão é velocidade. Empresta 10. Não, eu vou orar, Deus. Não ora, faz isso não, irmão. Arranca do bolso e dá na hora. Prontidão é velocidade no trem. Papo. Prontos a repartir. Tu tem 10, tu dá 2 para um para o outro, outro para outro, outro para outro. Fica com um para tu. Repartir. Eu mais a chinesa, nós descobrimos que a melhor maneira da gente receber alguma coisa de Deus é dar. Então vamos dar. Vamos dar roupa, vamos dar o dinheiro, vamos dar comida, vamos dar tudo. E Deus começou a fazer chegar até a gente. Hoje eu vivo uma vida extremamente abençoada. Mas eu aprendi que é dá. Olha lá. Façam bem, estejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Irmão, você já viu o cara falando assim, não, eu sou ofertante. Eu sou forte na oferta. Tá bom. O irmão devolveu o dízimo. Quanto foi o dízimo? O dízimo foi R$187. E a oferta? Irmão, eu dei 190. R$3 de oferta, irmão? Você vai falar para Deus que isso é oferta? Arredondou o dízimo de 187 para 190? Irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar para você saber o que é oferta. Oferta é um negócio poupudo. Amém? Oferta é uma coisa que vai agradar a Deus. Deus vai ficar o zoião lá do céu e falar, rapaz! Esse desprendeu mesmo. Você não quer ser cuidado por Deus? Você não quer ser protegido? Você não quer ser lembrado por Deus em primeiro lugar na lista? Sim ou não? Põe o Senhor em primeiro lugar na tua lista. É proporcional. Põe o Senhor em primeiro lugar na tua lista. Na tua vida. Você vai ficar na lista. Só que Deus tem uma coisa. Deus faz acepção. Então vai estar todo mundo no primeiro lugar da lista de Deus. Amém? Não tem problema. Agora você coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Você vai ver como Deus responde a esse ato de amor. Irmão, desprende.
Desprende de tudo. Chuta esse mamão da tua vida. Amém? 19, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Fazendo isso, eles estão semeando na eternidade, para que possam alcançar a vida eterna. Porque rico tem um problema mais para alcançar a vida eterna. Lógico que tem. O dinheiro. Jesus falou isso. Como é difícil um rico entrar no reino. Então o rico tem um problema a mais, sim. Foi Jesus que falou. Então, fala isso para ele, para que ele vá acumulando lá na eternidade, porque isso vai mantê-lo na vida eterna. Amém? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus?